Quando o velho casal se preparava para comer, de repente eles ouviram um rugido. Então a casa começou a tremer violentamente. Os dois escaparam e olharam para ver se o telhado havia sumido. Há também uma série de pegadas gigantes no chão. A polícia isolou o local. A paleontóloga Nora encontrou pegadas que desapareceram nas montanhas a 20 milhas de distância. Eles vasculharam toda a área e não encontraram nada. O velho casal disse que parecia que uma montanha estava se movendo junto com o rugido. Quando Nora se aproximou das pegadas e sentiu um cheiro muito estranho. A pegada gigante tinha mais de 1 metro de profundidade, mas ela não conseguiu encontrar nenhuma. Durante a reunião de emergência, os técnicos mostraram o vídeo da explosão do túnel nos celulares das pessoas. Na tela, eles podiam ver monstros humanoides de até 40 mil metros de altura. Algumas pessoas foram para a montanha onde as pegadas desapareceram para investigar. Imagens térmicas também não encontraram sinais de vida. Nora diz que ele é muito bom em camuflagem. Ela pensou em pedir ajuda ao pai. Seu pai adora mistérios. Depois que ele viu a forma gigante e a pegada, imediatamente ele pensou na besta gigante da lenda. Nora diz que seu pai quer verificar a área onde as pegadas desapareceram. Ele parece um louco, mas logo encontrará as pistas. O terreno aqui não correspondia ao mapa e Nora sentiu aquele cheiro estranho novamente. De repente, a rocha atrás deles abriu seus olhos. Eles viram um olho gigante olhando para eles. Sua aparência despertou um monstro de pedra. Eles rapidamente correram em direção ao helicóptero. Antes que a besta gigante se levantasse, todos voaram daquela área de helicóptero. O monstro rugiu com raiva para eles. O comandante-chefe contatou o centro de comando e enviou de volta uma foto da besta gigante. Todos ficaram maravilhados com a cena diante de seus olhos. Depois de correr de volta, seu pai disse: "É um monstro lendário." Mas mesmo vendo isso, o comandante ainda não acredita na lenda do monstro. Ele ignorou o conselho de Nora de pesquisar primeiro. Ele quer usar a força para destruir monstros. Nora só conseguiu convencer o comandante a deixá-los ir ao local. Logo, o exército disparou muito fogo de interceptação. No caminho da besta gigante, o exército não esperava que eles estivessem prestes a encontrar um desastre. O comandante em chefe tinha visto a figura do monstro gigante. O monstro gigante também os cheirou. Depois disso, os soldados começaram a atacar com foguetes. Mas ainda não pode vencê-lo. O comandante imediatamente deu ordem para disparar o canhão mais poderoso. Disparar continuamente o canhão apenas diminui sua velocidade. O monstro ainda está bem. Vendo a enorme besta correndo em direção a eles, o exército só poderia recuar com urgência. Muitos soldados perderam o sinal no caos. Nora e seus companheiros não conseguiram escapar. Eles se esconderam debaixo da árvore, mas a besta gigante sentiu o cheiro do sangue do soldado ferido. Felizmente, muitas pessoas conseguiram escapar a tempo, mas o soldado ferido foi agarrado pela fera gigante e jogado em sua boca, enquanto Nora e os outros continuaram a fugir. Seu pai parou para apaziguar a besta. Depois de ver seu gesto amigável, o monstro parou de atacar. Um soldado próximo a ele de repente atirou consecutivamente na besta gigante. Quando se virou para olhar para os soldados, sua cauda acidentalmente atingiu seu pai. Então, o soldado no tanque foi derrubado no chão por ele. Seu pai também não pôde evitar. Depois que o monstro se desculpou com eles, ele saiu. Seu pai deixou apenas algumas palavras do palácio, do rei e da família de Nora. Então ele faleceu. Após o amanhecer, os monstros não avançam, mas se escondem no vale. Os soldados estão se preparando para o próximo ataque aéreo. Seguir as pistas deixadas por seu pai. Nora descobre que na lenda os monstros jogam pedras na igreja. Ele odeia sinos de igreja. Nora queria parar o monstro com aquele sino, mas o general só achou que era uma brincadeira. Sob a persuasão do comandante em chefe, o general também concordou em deixá-los tentar. Em um parque animado, o chão começou a tremer. Um monstro gigante apareceu. Pessoas apavoradas fugiram em meio ao caos. Nesse momento, um sino tocou ao longe. Vários helicópteros voaram com grandes relógios. O sino tem um efeito sobre o monstro. Ajoelhou-se de dor. De repente, agarrou o veículo no chão e começou a atacar. O helicóptero foi abatido imediatamente. Outro helicóptero também foi agarrado por ele com as próprias mãos. Na direção em que o helicóptero caiu pode atingir o menino. Quando o avião estava prestes a atingir o menino, a besta gigante pegou o avião. Realmente salvou o menino. Dos 4 helicópteros, apenas Nora sobreviveu. A aparição do monstro deixou o mundo inteiro em pânico. Os países relataram sobre esta ameaça de organismo não identificado. O governo está sob pressão da opinião pública. Nora também quer convencer o primeiro-ministro a lhe dar mais tempo para pesquisar sua identidade e propósito para melhor evitá-lo. Mas o primeiro-ministro discorda. Ele decidiu usar a força. O homem de óculos também ordenou o lançamento de uma bomba nuclear. Sob pressão do primeiro-ministro, Nora teve que concordar com essa opção. Então ela fez um discurso e evacuou todos os cidadãos. Nora descobriu que nas anotações do pai, o nome Sindin aparece várias vezes. Companheiros mencionaram que o ministro do interior do governo também se chama Sinton.
Nora lembra o que seu pai disse sobre o governo antes de falecer. Ela imediatamente disse a seu companheiro para voltar. Depois de chegar ao palácio, eles foram parados por guardas. Nesse ponto, Sinton veio e reconheceu Nora. Acontece que ele era um velho conhecido do pai de Nora. Foi ele que impediu seu pai de revelar a verdade. Sinton os levou ao porão do palácio e disse que acreditava que construir um palácio na cidade natal de outro rei traria boa sorte. Abaixo deste palácio está a antiga residência do rei Bimors. Depois que a igreja mudou para cá, foi expurgada por ser incompatível com a fé, mas eles abandonaram um descendente do rei Bimors e o esconderam nas profundezas das montanhas. Agora aquele monstro só quer ir para casa. Foi quando Nora percebeu que seu pai estava certo. Sob luz ultravioleta, os ossos da besta gigante realmente mudaram. Seu pai disse que o monstro não pode andar no sol. Embora o tenham visto durante o dia, não havia sol. Nora de repente tem um plano ousado. Ela imediatamente contatou o comandante em chefe para obter assistência. O monstro também chegou aos arredores da capital. O fogo comum ainda não o impedirá de avançar. O primeiro-ministro finalmente concordou com um ataque nuclear. Então eles começaram a verificar o código de inicialização. A loira lembra a Nora que o comando quer atacar toda a capital. Nora tentou ganhar tempo para cantar. O sistema interno de repente soa uma sirene, a defesa aérea toca e o cronômetro faz a contagem regressiva. É hora de lançar a bomba nuclear. Nora está dirigindo o caminhão e esperando o monstro aparecer. Uma vez que o plano da loira falhou, eles serão eliminados junto com este capital. No entanto, no momento em que a bomba nuclear foi lançada, o sistema de armas falhou e foi interrompido com sucesso pela loira. A enorme besta finalmente apareceu diante deles. Os dois dirigem o carro até os pés do monstro e depois arrastam a caveira no carro para chamar a atenção do monstro. Ele imediatamente se virou e os perseguiu. Nora informou ao comandante para se preparar para a ação em 10 minutos. Mas no meio da jornada, o crânio caiu acidentalmente. O monstro gigante parou de perseguir depois de ver o crânio junto com um grito. Vê a sombra na janela e a considera uma companheira. Quis tocá-la, mas quebrou o vidro. Foi aterrorizante, o crânio escorregou de suas mãos e quebrou. Sentia dor, só então Nora entendia sua solidão. O único de seu tipo neste mundo é ele mesmo. Mas isso também irrita a besta gigante. Nora corre para conduzi-lo ao ponto de encontro. O homem de óculos descobre que é a loira. Depois de confiscar seu computador, ele imediatamente ordenou outro lançamento de míssil nuclear. A besta gigante foi trazida ao ponto de encontro por Nora. O carro foi agarrado por ele e voou. Nora saltou do carro, apenas quando o monstro estava prestes a esmagá-la. O comandante em chefe usou o som das buzinas dos carros da polícia para atrair a atenção da besta gigante. Nora acabou de sair disso. O comandante ativa luzes fluorescentes. A fera gigante parou. Quando estava prestes a lançar um foguete, descobriu que havia civis. General ordenado a parar de lançar mísseis imediatamente. O homem de óculos quis lançar imediatamente. Ele levou um soco da loira. A besta gigante foi parada com sucesso. Só então Nora viu que algo estava errado. Eles estão matando o monstro. Nora ignora as objeções do comandante em chefe. Ela desligou todas as lâmpadas fluorescentes e convenceu o monstro a sair. A besta gigante entendeu suas intenções. Mas de repente surgiu um raio de sol da manhã, no momento em que o sol brilha sobre ele. O corpo do monstro gigante lentamente petrificado eventualmente caiu no chão e se transformou em uma montanha rochosa. Os humanos haviam vencido, mas Nora se sentia um pouco perdida. O primeiro-ministro reconheceu seus méritos.